Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 227. A Gênesis capítulo 15, cego de nascença. Nós estamos ainda numerosas curas operadas por Jesus, ainda demora um pouquinho ainda, nós ainda estamos na metade do assunto. Mas você se lembra que no vídeo anterior eu disse que eu traria informações com relação aos 10 mandamentos. Porque é preciso entender uma coisa. Às vezes as pessoas podem até pensar que tecendo esses comentários aqui, estamos, de certa forma, falando mal. Não. E sim, instruindo as pessoas para que as pessoas raciocinem com todo respeito. Porque as doutrinas aqui na Terra, os sistemas, as teologias, porque para mim não existe uma teologia, existe né? Então as teologias, elas, desculpe, as teologias, elas impõem como a política, como as leis aqui na Terra, a justiça aqui na Terra, impõe, né, normas que a humanidade ou segue as normas ou ela é punida. Então, Moisés naquela época, Moisés, ele era médium, é lógico, ele era um ser dotado de muitos dons mediúnicos, era um médium de efeito físico, de forma que, na verdade, os 10 mandamentos, eles são apócrifos. Os 10 mandamentos, eles não foram escritos por Deus. As pessoas podem me xingar do tanto que quiser, não tem problema. Eu tô aqui para levar pancada mesmo. Mas eu não deixo de orientar aqueles que quiserem raciocinar. Naquela época, as pessoas elas eram um pouco mais indisciplinadas que no século XXI. Então, muito mais primitivas. E sei que naquela época era uma adoração do bezerro de ouro, né? Então, naquela época se construíam deuses daqui, deuses dali, Deus daqui, Deus dali. E Moisés, naquele meio, com aquela sensibilidade dele, eu me coloco na pele desse coitadinho, desse Moisés. Eu fico imaginando o que esse coitadinho não passou lá. E ele na condição da primeira revelação da justiça divina. No entanto, a primeira revelação e a segunda revelação, que é Jesus, é de natureza humana. O Espiritismo é de natureza divina. Olha só para você ver como são as coisas, né? Então Moisés, se vendo em meio àqueles transgressores das leis de Deus, Moisés tinha em mente aquele tipo de inspiração. Ele tinha em mente de que ele necessitava fazer alguma coisa para poder conter o impulso negativo daquele povo. Então, Moisés reuniu todo aquele povo e ele
disse que ia até o Monte Sinai, não sei na onde lá, e ele para receber as leis de Deus, leis essas que teria que ser seguidas por todos. Foi uma forma que Moisés encontrou de conter a impetuosidade daquele povo naquela época, porque naquela época aquele povo era primitivo, era selvagem, eles adoravam tudo quanto é coisa. No entanto, você conhece a história da adoração do bezerro de ouro, né? E várias outras coisas eles adoravam naquela época. Então, era uma bagunça. E Moisés, se vendo no meio desse povo todo, ele pensou, falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou dizer para esse povo que eu vou para o Monte Sinai porque eu fui chamado por Deus, porque Deus vai escrever as leis que devem ser seguidas. E Moisés anunciou, né, comunicou à população e foi. Então a população, como temerárias, né, a Deus, elas ficaram na expectativa. Só que você observa, Deus não escreveu nada. Quem escreveu foi o próprio Moisés. Através de seus dons mediúnicos, ele, como médium de efeito físico, recebendo inspiração, obviamente, de alguns espíritos mais elevados. Só que existe algumas controvérsias, porque observa só para você ver uma coisa. Eu disse no vídeo anterior que eu ia trazer no vídeo posterior orientação a respeito disso, porque isso é de grande importância. Olha, para Moisés, o primeiro mandamento das leis de Deus, o primeiro, não terás outro Deus além de mim. Ué, não terás outro Deus além de mim? Esse é o primeiro mandamento das leis divinas? Registre bem esse nome, esse mandamento. Não terás outro Deus além de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento de Moisés: não farás para ti outro ídolo. O terceiro: não tomarás em vão o nome do Senhor. Quarto: lembra do dia de sábado para santificá-lo. Quinto: honra teu pai e tua mãe. Por que honra teu pai e tua mãe e não tua mãe e teu pai? Machismo. Porque a mulher, desde os primórdios, ela sempre foi descartada. Você consegue analisar? Por que não? Honra tua mãe e teu pai. Por que não a mulher em primeiro lugar? E sim, honra o teu pai e tua mãe. Mas tudo bem. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. 8, não furtarás. Tudo bem? Nono, não darás falso testemunho contra teu próximo. Esse é o nono. O décimo, não
Não invejarás, ó, não invejarás, quer dizer, não tenha inveja da casa, o 10º mandamento, olha só pra você ver. Não invejarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí eu te pergunto uma outra coisa aqui. Por que ele não acrescentou também aqui? Não cobiçarás o homem da mulher ou da tua próxima. Não cobiçarás a mulher do teu próximo? Tinha que acrescentar também. Não cobiçarás o homem da tua próxima. Ué, vamos usar o termo, tudo é pecado. Nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Nós sabemos, nós respeitamos isso aqui, nós respeitamos esses 10 mandamentos. Mas você vai agora ouvir o que o Espiritismo tem a dizer com relação a isso aqui. É lógico que eu não enumerei todos, porque não matarás, não adulterarás, não furtarás, né? Honrar teu pai e tua mãe, isso está tudo certo. Mas o primeiro mandamento das leis divinas, dito por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus respondeu, porque um jovem, aproximando-se de Jesus, perguntou a Jesus, mestre, qual o primeiro e o maior mandamento das leis divinas? Até então ninguém sabia. Até então ninguém havia ouvido o mestre Jesus tocar nesse assunto. Você entendeu como é que é? Não, aí voltando, desculpa. Aí Moisés, ele retorna do Monte Sinai. E ele, ao ler esses 10 mandamentos, aquele povo ignorante, foi onde começou as divisões de castas e de etnias. Ali é que começou as divisões. Porque muitos concordaram com os 10 mandamentos e muitos não concordaram. Porque os 10 mandamentos não foram aceitos por todos. Jesus foi interrogado por esse moço e Jesus respondeu assim. Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus. Espera lá, hein? Eu vou ler tudo e vou te explicar uma coisa aqui. Aqui está o certo, ó. Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Olha só o que Jesus disse. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Todas as leis
todas as leis e todos os profetas, quer dizer, todos os ensinamentos dos profetas antes do Cristo se acham contidos nesses 2 mandamentos. Nesses 2. Agora vamos voltar no princípio. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Jesus disse isso para esse rapaz. Porque é preciso entender que Deus, veja bem, como nós temos que raciocinar. Deus, Jesus, fé, amor, sentimento. Nós temos que entender que nós os enxergamos de acordo com a nossa evolução. Deus tem forma? Tem. Qual é a forma de Deus? Sua natureza. Então, amarás o Senhor teu Deus. Teu Deus. Significa que todos nós temos um Deus, de acordo com o nosso nível evolutivo, de acordo com a nossa compreensão. Não adianta você querer me convencer que o Deus que eu sigo é o mesmo Deus que você segue. Porque você encontra-se num nível evolutivo e eu no outro. Eu enxergo Deus de uma forma, você enxerga Deus de outra forma. Você está certa, ou certo, e eu também estou. O mesmo Deus do Espiritismo é o da Umbanda, do Candomblé, do evangélico, do budismo, do islamismo, do Jeová, do catolicismo. É o mesmo. Com uma diferença de acordo com a evolução de cada um. Existe, vamos dizer, 8 bilhões de pessoas na Terra. 8 bilhões de Deus. Entenda por aí. Formas diferentes de entender e de compreender Deus. De acordo com a evolução do ser, é a compreensão que temos de Deus. Você consegue entender com todo respeito que Jesus, ele enxerga, ele compreende Deus diferente da forma como nós compreendemos? Jesus não enxerga e não compreende Deus da mesma forma como nós o compreendemos. Isso é preciso deixar bem claro isso. Por isso que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quer dizer, ame-o de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Ame. É o nível evolutivo de cada qual. Vó, né? Meu filho, todo mundo está certo no nível evolutivo que se encontra. Você conseguiu entender agora? Agora, olha uma outra questão aqui. E aqui tendes o segundo, né, mandamento, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí acabou de complicar o resto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Me amo. Você fuma? Fumo. Então você não tem amor próprio.
Você bebe? Bebo. Bebida alcoólica. Então você não tem amor próprio. Você é orgulhoso, egoísta, ciumento, avarento? Sou. Então você não tem amor próprio. Você fala mal da vida dos outros? Você muda de hábito, de comportamento, de atitude? Não. E falo mal da vida dos outros? Sim. Então você não tem amor próprio. Você gosta de orgia, de prostituição, de sexolatria? Você gosta de Barrabás? Gosto. Então você não tem amor próprio. Você gosta de bailes? Gosto. Então você não tem amor próprio. Você gosta de vinho? Você gosta de cerveja, de cachaça, de whisky, de Chateau Duvalier? Chateau Duvalier é um vinho francês. Eu gostava muito. Agora faz mais de 20 anos que eu não bebo. Mas já fui cana d'água já. Bebia no gargalo. Litro de uísque, cavalinhos, os melhores uísque que existe. Bebia no gargalo. Luiz, você não tem vergonha de falar isso? Vergonha do quê? Vergonha é matar e roubar. Ser verdadeiro, isso é uma virtude. Hoje não, faz mais de 20 anos. Então você bebe, prostituição, sim. Então você não tem amor próprio. Jesus está dizendo aqui, ó. Semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você sente algum desejo obsceno? Sinto. Então você não tem amor próprio. Você tem vontade de pular o muro? Sim. Então você não tem amor próprio. Você cobiça? Sim. Então você não tem amor próprio. Você tem fantasias, ilusões? Sim. Então você não tem amor próprio. Você fala mal dos políticos? Falo. Então você não tem amor próprio. Porque você está falando dos teus irmãos em processo de evolução. Você fala mal da justiça da terra? Falo. Então você não tem amor próprio. E vem lá, agora. Por que você... a gente está colocando nesse sentido você, todos nós. E porque somos assim, né? E porque somos desse jeito, porque não temos amor próprio, nós não podemos dizer que amamos o nosso próximo. Não diga, ou melhor, não diga à pessoa que você a ama. Faça o que você tiver que fazer, mas não iluda ninguém. Eu te amo. Se você não tem amor próprio, você não ama outra pessoa. Jesus está dizendo. Semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Isso aqui é da doutrina dos espíritos. Você viu a diferença do Monte Sinai, de Moisés. Moisés inventou os 10 mandamentos. Tá certo algumas coisas? Tá certo algumas coisas. Havia necessidade disso? Havia naquela época. Mas existe 613 mandamentos escritos por Moisés e 5 livros, os Êxodos, que estão em desuso, dito por Moisés, por Allan Kardec. Estão em desuso. Então você se vê em meio a tudo que acabamos de dizer? Sim. Então, não diga: eu te amo. Agora,
Se você reconhece que não é desse jeito, viva a vida, desfrute, diga: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque ninguém dá o que não tem. Nós só damos o que nós temos. Então, como você vai dizer a alguém que a ama se você não tem amor próprio? Se você está se matando todos os dias através do ódio, do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da maledicência, os tóxicos, as drogas, está te destruindo e você está dizendo que ama alguém? Você está mentindo para si mesmo. Jesus é quem diz isso, não somos nós. Procure no Evangelho segundo o Espiritismo, que você vai encontrar tudo isso aqui que nós estamos vendo. Eu estou trazendo tudo isso porque eu procurei no Evangelho segundo o Espiritismo durante o intervalo para poder explicar para as pessoas, porque eu tenho essa responsabilidade de informar as pessoas. Agora nós vamos para o próximo vídeo.